Vamos ler uma história muito interessante. Para mim é uma das histórias mais interessantes. Eu vivo repetindo essa história. Quem me conhece não aguenta mais ouvir. É sobre Dave Mustaine, o guitarrista, famosíssimo guitarrista que formou uma banda chamada Megadeth. E a história é sobre como ele foi de mendigo a um dos músicos mais famosos do mundo. Algo que para mim de certa forma eu me identifico com o Dave Mustaine é que ele também se converteu ao cristianismo depois de velho, assim como eu. Eu me converti aos 29 anos, ele acho que até depois disso. E antes de ser cristão, fazia tudo que não prestava, assim como eu também fazia tudo que não prestava. Então, para mim é uma história que me eu sempre falo, se Deus consegue me salvar, Deus consegue salvar qualquer um. E em várias ocasiões também o Dave Mustaine já falou isso. Se Deus consegue salvar Dave Mustaine, se Cristo consegue salvar Dave Mustaine, Cristo consegue salvar qualquer um. Então quando o pessoal fala, falso cristão, não sei o que, tal, tal, tal. Quando eu vejo a minha história de vida, eu mordo a língua quando eu vejo alguém falando, tal, fulano é falso cristão, porque eu sei que cada um tem uma história de vida e reiteradamente Deus já me disse que ele não despreza ninguém, assim como a gente viu no vídeo anterior, que por curiosidade também se chama Davi, né? O rei Davi, Dave Mustaine. Um coração quebrantado Deus não despreza. Então vamos dar uma olhada nessa história, curtíssima história interessante. Essa história se passa quando o Dave Mustaine, acho que tinha 17, 18 anos, e ele estava numa banda que também se tornou uma das maiores bandas do mundo, chamada Metallica. Ele era o guitarrista de uma banda de heavy metal chamada Metallica. Aqui o Dave junto com Metallica. E todos eles alcoólatras, moleques, aprontavam terrivelmente, e o pior de todos era o Dave Mustaine. E ele era tão ruim, ele era tão terrível, tão incontrolável, que o Metallica resolveu pôr ele para fora da banda. Então vamos ler aqui, é muito interessante isso. Eu acho que vai ser algo que talvez ajude muitos dos senhores, e talvez vocês queiram até passar essa história para pessoas que você conhece. Acho interessante que a execução foi adiada mais de 24 horas. Não sei porquê, mas por alguma razão eles esperaram até segunda para me dar a boa notícia. Passamos todo domingo juntos, nos recuperando da ressaca, dando tapinha nas costas do outro, por ter deixado Nova York de joelhos 2 noites consecutivas. Depois ensaiamos um pouco, bebemos um pouco mais e desmaiamos de novo. Quando eu acordei na segunda-feira de manhã, 11 de abril, eles estavam ao meu redor, os quatro da banda Metallica, numa resignação triste no rosto. Minhas malas estavam atrás deles, já prontas. James Hetfield, o vocalista, e Cliff Burton, o baixista, eram na essência mansos e tranquilos, então coube a eles o papel de apoio, principalmente. Lars, que é o baterista, e Mark, que acho que é o manager, falaram. O que está acontecendo? Perguntei. Você está fora da banda, disse Lars, sem um traço de emoção. Pegue as suas coisas e vá embora agora. Não sabia o que fazer. Apesar de todos os avisos prévios, eu estava chocado. Tudo pelo que eu tinha trabalhado, tudo pelo que tínhamos realizado juntos, estava desmoronando na minha frente e não podia fazer nada. Senti como se estivesse de volta à escola, quando não tinha controle de nada e que era todo dia um pesadelo vertiginoso. O quê? Sem nenhum aviso prévio, gaguejei. Sem nenhuma segunda chance? Eles se entreolharam, balançando a cabeça lentamente. Não, disse Lars, não tem jeito. Brigar não parecia não fazer sentido. De qualquer forma, eu não estava disposto a entregar qualquer resto de dignidade que permanecia comigo rastejando por um lugar na banda. Se eles já tinham decidido, e obviamente já tinham, não havia por que tentar mudar o ponto de vista deles. Certo, falei, quando parte meu avião? Houve uma longa pausa enquanto eles trocavam olhares. Lars me entregou um envelope. Aqui está sua passagem de ônibus, ele falou. Parte em 1 hora. Já tinha vários dias, já tive vários dias ruins na minha vida, mas esse continua sendo um dos piores, ao lado do dia em que meu pai morreu. Na verdade, esse tudo doeu mais.
Está bem, falei, mas não usem nada das minhas coisas. Não estava me referindo aos meus amplificadores ou outros equipamentos, que demoraram semanas para cruzar o país de volta, mas a algo mais precioso, mais pessoal, as minhas músicas. Eles concordaram e depois se afastaram aos poucos. James tinha sido escolhido para me levar de carro, provavelmente porque era o meu amigo mais próximo na banda. Jogamos minhas coisas no carro e atravessamos o bairro Queens, em silêncio, até o terminal de ônibus. Nem nos olhamos enquanto cruzávamos a cidade. James criou uma imagem de dureza e machismo durante anos, mas eu o conheço há muito tempo, sei como ele é por dentro. Quando me deixou no terminal, havia lágrimas nos seus olhos. Nós dois estávamos feridos. Cuide-se, ele falou. Está bem, Dave falou. A gente se abraçou pela última vez e depois eu me afastei. Não olhei para trás. Só quando me sentei na área de espera que percebi algo importante. Eu não tinha nenhum dólar e encarar uma viagem de ônibus de 4 dias de Nova York até a Califórnia sem comida, sem água, sem dinheiro, sem nada. Só tinha um saco de roupas sujas e a minha guitarra. Por que eles não me deram algum dinheiro de sobrevivência para a viagem, não sei. Talvez nem tivessem pensado nisso. De qualquer jeito, passei os 4 dias seguintes no inferno de mendicância, pedindo moedas, aceitando qualquer coisa que os outros passageiros me ofereciam. Um donut aqui, um saco de batatas ali. Mais de uma pessoa ficou com pena de mim. É interessante como as pessoas podem ser legais, mesmo sendo estranhas, quando não tem nenhum motivo para ajudar ou confiar em você. Quando você está tendo espasmos de ressaca e a ponto de começar a sofrer uma síndrome de abstinência, já que não pode comprar uma bebida e começa a feder suor e álcool. Mas essas pessoas existem e quando você se encontra com elas, consegue recuperar um pouco de fé na humanidade. Não que eu tivesse particularmente preocupado com olhar o lado positivo da vida naquele momento, ou por um bom tempo depois daquilo. No momento eu estava sentado no fundo do ônibus, meu estômago fazendo barulho, minha cabeça girando. No chão encontrei um panfleto, e eu peguei e comecei a ler, só para passar o tempo. Realmente, acabou sendo um panfleto do senador Alan Cranston, da Califórnia. A discussão focava principalmente nos perigos da proliferação nuclear. Por alguma razão, uma linha particular me pareceu interessante. O arsenal da mega-morte não pode ser destruído, não importa o que digam os tratados de paz. Eu deixei aquilo viajar na minha cabeça dolorida por uns minutos. O arsenal da mega-morte, o arsenal da mega-morte. Então, por alguma razão que não consigo explicar, comecei a escrever. Usando uma caneta emprestada e um guardanapo, escrevi a primeira letra da minha vida pós-metálica. A música se chamou Megadeth. Eu tirei o segundo A de Megadeth, Megamorte, e apesar de nunca ter entrado em nenhum disco, ela serviu como base para a música Set the World Afire. Não tinha pensado naquele momento que Megadeth, usado pelo senador Cranston, Megadeth, Megamorte, se referia a 1 milhão de mortes perdidas como resultado de um holocausto nuclear. Poderia ser um nome incrível para uma banda de thrash metal, mas é preciso dizer que não estava pensando nisso, eu só queria ir para casa. Então, neste capítulo da vida do Dave Mustaine, ele era um menino de 18 anos, bêbado, drogado, ateu, mas era um músico brilhante, era um grande músico, um grande guitarrista e tal, e estava nessa banda chamada Metallica. Tanto ele quanto Metallica eram pobres naquela época, eles não tinham nem disco gravado, e eles foram para Nova York para gravar o primeiro disco. E como o Dave Mustaine, ele era de longe o mais incontrolável, o mais rebelde, o mais perigoso de todos, eles falavam assim, a gente tem que deixar esse cara na banda, ele vai acabar matando todo mundo. E despediram ele. Então, não deram dinheiro para ele voltar para casa, ele já era drogado, já era viciado em entorpecente, alcoólatra, e um menino de 18 anos, num ônibus, 4 dias de viagem, sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter uma caneta para escrever, e ele viveu como um mendigo nesses 4 anos, ele pedia dinheiro emprestado para as pessoas, ou pedia comida, e as pessoas davam um donut aqui, um saco de salgadinho, e ele viveu
dessa forma até voltar para Califórnia e depois passou um monte de perrengue também. Mas enquanto ele estava nessa jornada de pesadelo, nesses 4 dias de fome, de incerteza, de miséria completa, a única coisa que tinha um saco de roupa e uma guitarra. Ele pegou emprestado um guardanapo e começou já a escrever umas letras de uma música. Esse é o mundo dele. O mundo dele era um mundo de música, um mundo de composição, um mundo de guitarras, um mundo essa era a existência que ele conhecia. E ele já estava inconscientemente já planejando o próximo passo. Tinha acabado de perder tudo. Ele nunca teve quase nada, na verdade. Sempre foi um menino pobre, miserável. Não tinha nem Deus, era ateu. E Deus já estava trabalhando, moldando as coisas para ele ir para o caminho correto, para ele vencer na vida e eventualmente um dia, inclusive para salvar a alma dele, para depois de todos os perrengues que ele passou, depois de velho, ele realmente descobrir quem é Cristo. E eu acho essa história fantástica. Embora não seja exatamente uma história de salvação espiritual, mas é uma história de vida virando do avesso e os caminhos que a vida toma, os caminhos que um coração, por mais que ele seja ingênuo e ainda muito jovem, muito inconsequente, muito não sabe se está indo ouvindo, mas quando há sempre aquele espírito de aquela chama de fazer as coisas dar certo, de começar a reconstruir. Eu imagino a cena, ele com um guardanapinho, uma caneta emprestada e já tipo escrevendo as letrinhas do que seria e tal. É algo que me comove, porque a gente sabe que a vida é assim, às vezes a gente perde tudo, do dia pra noite a gente perde tudo. Que foi o que aconteceu com esse rapaz há, sei lá, 40, 50 anos atrás, em 1983, quantos anos atrás? 40 anos atrás. Ele tinha perdido tudo. E de perder tudo, ele, com um guardanapo que ele achou no chão, com uma caneta que ele achou no chão, um pedaço de papel que ele achou no chão, com um discurso de um vereador, senador, sei lá, ele começou a construir uma outra história de vida. E depois ele se tornou um dos músicos mais famosos do mundo, vendeu mais de 50 milhões de discos, se tornou um grande milionário, se tornou um pai com filhos, um esposo e, por último, graças a Deus, um cristão. E eu acho uma história fantástica. Eu acho que é uma história que nós temos que guardar no nosso coração, nós temos que ensinar para as pessoas que nós amamos, porque a vida pode tirar tudo de nós de uma hora para outra. Ele acordou e ele já não era, o Metallica era tudo para ele. Ele era o guitarrista do Metallica. Isso era tudo que dava alegria e orgulho para ele. E daí, de um segundo para o outro, tiraram isso dele. O que é que podem tirar de um segundo para o outro da nossa vida que nos traz alegria, nos traz conforto, nos traz segurança? Se um dia acontecer isso, saiba que você pode começar a reconstruir. Nem que seja mendigando um pedaço de donut, nem que seja com um guardanapo e uma caneta emprestada e um panfleto que você achou no chão. Sempre dá para reconstruir alguma coisa e trilhar um caminho novo. E nós que já somos adultos, ele tinha 18 anos e tal, mas nós que somos adultos, tivemos a sorte de encontrar Cristo já. Uns mais cedo, uns mais tarde, uns nasceram em lar cristão e nunca tiveram dúvida. Mas de qualquer forma, nós que temos a sorte, a alegria de ter Cristo na nossa vida, nós sabemos que isso ninguém pode tirar. Que essa seja a nossa certeza, que todas as coisas... ele era guitarrista do Metallica, uau! Do dia para noite tiraram isso. Depois ele se tornou o líder, cantor e guitarrista do Megadeth. Depois, mais pra frente, ele sofre um acidente e não pode mais tocar. Aí tiraram também o Megadeth dele. A vida, o destino tirou o Megadeth dele, que era a nova identidade dele. E daí o que sobrou? Ele reconstruir de novo. Daí ele se recuperou do acidente, pôde voltar a tocar e tal. E a vida é assim.
às vezes as coisas que a gente mais preza, que a gente mais tem carinho por elas, elas podem ser tiradas de nós de uma hora para outra. Então, que quando essas coisas acontecerem, a gente lembrar daquilo que ninguém pode roubar de nós. A salvação que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu. E que esse seja um conforto para nós. Eu sei que é estranho, eu estou com uma biografia do mais famosos músicos do heavy metal, um marca-texto escrito Megadeth, e falando de esperança, falando do que não pode ser roubado, mas tudo tem um propósito nessa vida. Tudo tem um propósito nessa vida. E espero vê-los nos próximos vídeos.